Oiê, enquanto eu dou uma limpadinha aqui no fogão, vamos conversar um pouquinho. Quanto tempo que eu não faço, né, vídeo? Eu faço, mas dessa forma que sim, né, falando um pouquinho, conversando, mostrando a realidade de todos nós, né? Todos nós vivemos numa realidade, por mais que tenha uma tela, né? Você está vivendo numa tela, você não me toca, mas há uma realidade em nossas vidas. Por mais que você não vê Deus, que você não toque em Deus, mas há uma realidade de Deus em nossas vidas. Assim como o vento toca em nós, né? Assim, a gente sente ele, mas a gente não pega. Mas há a realidade do vento, há a realidade do sol. E assim é a realidade da nossa vida natural aqui dentro dos nossos lares, nos nossos dias a dias. Vou limpando o fogão, conversar um pouquinho. Não sei porquê, mas é esse assunto que nós vamos falar um pouquinho, amém? Posso, tudo posso naquele que me fortalece. Vamos falar juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Quando a gente vai falar naquele, a gente tem que pôr entre parênteses. Por exemplo, se eu vou fazer uma frase ali no Face, no Instagram, em algum lugar, ou para mim, para alguém, eu vou escrever tudo posso naquele. Naquele, entre parênteses, você vai pôr o nome. Quem que é naquele? Deus. Tudo posso naquele que me fortalece, eu e você sabemos. Mas às vezes há pessoas que precisam, né, entender que naquele que nós estamos falando é de Deus. Não é de mim, não é de você, é de Deus. Tudo posso naquele quem? No eu sou, no Deus que nos fortalece, amém? Limpar o fogão porque eu vou fazer almoço. Meus irmãos, não repara a casa, porque agora, hoje vai dar tempo só de limpar o fogão e lavar louças para fazer almoço. Então, trabalho para o serviço, graças a Deus, né? E o que acontece? Não vou lavar nem as chaminhas, é mais aqui mesmo, pra gente fazer o almoço. O que acontece? Eu tava ali na pia, eu tava lembrando, assim, de umas coisas que passaram muito tempo, mas que eu quero falar pra você, que você tudo pode naquele que te fortalece. Teve um dia, meus irmãos, acho que isso foi por volta de 2018, 2017, bem há muito tempo atrás ali, né, atrás, ali no bairro onde eu morava, ali é um bairro que tem umas mangueiras e tem córrego, né, tem um riachozinho. Então ali é feito muitos trabalhos, direto tem trabalhos feitos ali, né, encruzilhada. Eu morava próxima à rotatória da encruzilhada. Teve um dia que eu estava voltando da igreja e eu passei no meio de um trabalho de dois. Tinha um do lado de cá e um do lado de cá, e nosso carro passou no meio e eu olhei, né? Olhei aquilo ali, né? Pronto, e fui pra casa. Quando eu chego em casa, né? No dia a dia, na janta, vai orar, vai dormir. Na madrugada o Senhor me leva lá naqueles dois trabalhos, né? Eu fui em espírito lá e revelou, né? Para quem que estava sendo feito e por... Não falou por quê, não, era por quê. E revelou. Daí ele me leva, eu vou lá naqueles dois trabalhos que eu tinha passado no real e chego lá, meus irmãos, eu vou... O Senhor me mostra, né? Ali tinha muitas coisas caras feitas ali. Aquelas coisas que eles colocam nesses rituais, o Senhor me mostrou. Daí ele falou assim, agora eu vou te levar ao local, né? Pra quem está tendo o local que é. E o Senhor me levou no bairro, né? No bairro Esperança, no sonho, ele mostrou, é aqui, é pra esse local que está sendo feito esse trabalho, né? E eu acordei em sonhos, fui pra sala, fui orar, meditei no Salmo 91 e orei para aquele trabalho. E aquele trabalho ele foi desfeito no mundo espiritual, mesmo que ele estava feito, mas naquele momento que eu estava ali passando aquele meio, naquele momento que eu estava, o Senhor me levou ali, ele estava sendo desfeito no mundo espiritual. Vocês já viram que às vezes você tem uma batalha tão grande espiritual, né? Que daí quando chega no real ela não acontece totalmente como estava no espiritual, mas no real ela acontece, né? Parecidamente, mas já declarado o quê? A manifestação de Deus no espiritual, porque Deus foi primeiro, os anjos foram primeiro ali naquele trabalho que estava sendo feito. E
É dessa forma, meus irmãos, que a gente tem que entender que tudo podemos naquele que nos fortalece. Pode ser que tem coisas, às vezes, feitas para você, trabalhos feitos, né? E o que que acontece? Se você crê, se você ora, porque às vezes você pensa, não, ninguém faz nada pra mim, mas às vezes faz, meus irmãos. Às vezes eles não fazem pra você, mas faz pra dar certo um assalto. Nossa, hoje nós vamos fazer um trabalho, um ritual, pra ter proteção, pra dar certo aquele assalto, pra dar certo aquele sequestro, ou outras coisas também, pra desfazer aquele casamento, ou outras coisas. Mas, meus irmãos, maior é aquele que está em nós. Deus, ele é muito maior, né? Eu contei para vocês que em 2023, né, eu tenho esse testemunho de batalhas aí, que em 2023, num certo dia, eu estava na sala, é um dia que a gente nem menos espera, mas eu estava ali na minha sala ali, e eu estava arrumando, acho que eu estava arrumando meu cabelo, ou estudando, acho que eu estava estudando. E eu pego, meus irmãos, ali naquela, arrumando ali meu cabelo, do nada, Senhor, eu começo a louvar, não sei, o Espírito Santo falou assim, vamos louvar esse refrão. Eu louvei. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, pra ele abrir o mar, né? Não tenha medo, irmãos, se atrás vem Faraó. Daí eu louvei só esse versículo. A gente sabe que tem um início, né, dessa música, mas era esse refrão. E eu comecei a louvar. Passa um pouco, meus irmãos, a hora que eu comecei a louvar, eu começo a sentir uma dor de cabeça muito forte. Ela não veio fraca, ela veio forte e ela doeu de todos os lados. Eu comecei a sentir dores de todos os lados da minha cabeça. Doía na testa, tudo. Eu falei assim, não, isso aqui não é uma dor de enxaqueca, de sinusite. E eu peguei e falei assim, eu vou orar, ver se alivia. Não, meus irmãos, a dor aumentou. E eu peguei e tomei um dipirona, não passou. Fui tomando uns remédios e não passou. Eu falei, Senhor, tá muito forte essa dor. Daí foi anoitecendo, eu fui mantendo aquela dor de cabeça. Daí eu peguei, né, e daí foi chegando à noite, meu esposo ficou, não quis nem assim mais comer, porque a dor estava forte. Eu falei, meu esposo, eu vou pro quarto, né? Fui pro quarto, coloquei uns louvor, fui ouvir e dormi. Amanheci no outro dia, isso era numa quinta-feira. Eu senti a dor de quinta para sexta. Acordei na sexta-feira com a dor de cabeça. Continuou aquela dor, né? E eu peguei e falei, Senhor, se até hoje não se melhorar, não aliviar, amanhã eu vou ao médico, né? Mas eu sabia que era uma dor espiritual, mas lógico que eu já tinha falado pro Senhor, né? Que tinha algo, né? E tá, meus irmãos, eu sentindo essa dor de cabeça. Passa um pouco, eu fui pro quarto. Daí eu fui pro quarto, eu liguei o ventilador. Deus falou muito comigo, porque o ventilador ele fica assim, ele vai e roda. E eu estava deitada na cama e o ventilador fazia assim e assim. Eu não pus ele direto na minha cabeça para não gripar. Mas a hora que ele fazia assim, batia em mim, eu falava assim, dava um alívio. Aquele vento melhorava e voltava. E eu falava, Senhor, Deus, Tu és o meu alívio. Toda hora que aquele vento vinha e dava aquele alívio, eu considerava que era o próprio Jesus ali, intercedendo e dando esse alívio. Tá, meus irmãos. Daí, depois eu falei assim, eu não vou ficar só nessa cama, eu vou lá pra sala. Mas eu fui tentar levantar, eu não consegui. Eu fui tentar ler a Bíblia, eu não consegui, porque a dor estava muito forte, ela estava diferente de uma dor, né? Ela estava sendo uma dor de opressão, eu estava sentindo uma opressão na minha cabeça. Eu falo glória a Deus, mas assim, né?
eu entendia que havia algo muito espiritual ali, sendo, né, para ser mostrado. Daí eu deitei na minha cama, eu quis ligar, mandar uma mensagem pro seu Carlos, só que eu não consegui nem digitar no celular. Minhas vistas já não estavam assim boas por causa da cabeça. Mas eu falei assim, eu vou ligar pro seu Carlos da intercessão. Então eu liguei pro seu Carlos, ele pegou e como é que fala? Eu expliquei pra ele que eu tava com dor de cabeça e eu tinha certeza que era espiritual, mas que eu precisava de outro somando comigo em oração pra mim levantar daquela cama, porque eu tava sem força de levantar da cama por causa da dor e pra ajoelhar. Daí eu pego, ligo pro seu Carlos da igreja, ele tava até no irmão dele, ele falou assim, daqui a pouco eu vou ir. Ele falou assim, é muito sério? Não, seu Carlos, eu queria só que você orasse, porque a dor de cabeça, eu contei como que ela veio do nada, assim, sim. Ele falou assim, não, então eu vou orar daqui. Ele orou de lá e eu de cá. Nesse tempo que ele tava orando, eu levantei. Eu tive uma força, eu levantei e ajoelhei aos pés da minha cama e falei, Senhor, eu vou guerrear agora de joelhos. Em silêncio, porque eu falei assim, em silêncio, porque eu sei que o Senhor tem grandes coisas para mostrar. E a hora que ele terminou, a hora que ele estava orando lá, ele sentiu uma batalha espiritual muito grande relacionada àquilo que ele estava orando ali comigo. Daí ele desligou, eu agradeci a ele tudo. Daí, meus irmãos, isso já era na sexta, eu fui dormir, né? Chegou a noite, deu um alívio, mas daí não melhorou de tudo, mas deu um alívio, né? Tomei um outro remédio que seria mais forte, ele aliviou e eu pensei assim, a dor de cabeça foi embora. Mas eu tinha certeza que naquele momento ali, que tinha sido a oração, ela já tinha melhorado. Lógico que ela voltou, mas ela já tinha saído, algo tinha saído. Daí eu peguei, fui, deitei, deu a noite, eu deitei. Quando eu fui dormir, o Senhor me levou em um lugar de trabalhos que foram feitos para mim quando eu estava gestante. Assim, na época de gestante, porque eu estava grávida, assim, o desenho, e ele me levou numa chácara, numa árvore bem grande, e nessa árvore tinha o meu nome, Leidiane, ele mostrou o meu nome naquela árvore, o Espírito Santo me levou, e tinha o meu nome e eu estava ali, né, e com a barriguinha de gestante. Daí me levou nessa árvore e eu falei assim, e o Senhor quebra essa maldição, quebrou essa maldição. Meus irmãos, só que ele falou assim, não é só nessa árvore. Eu saí de uma chácara, por exemplo, assim, eu estava aqui numa chácara, que tinha essa árvore, e ele falou assim, agora você vai sair dessa chácara. Eu saí dessa chácara, de frente a ela, um terreno vago com outra árvore, ele falou assim, vamos aqui, que aqui também tem outro trabalho feito para você. E eu cheguei nessa árvore, ela era muito grossa. Sabe um pé de manga, mas que ele é muito grosso? Só que esse, como o outro tava de um jeito, eles tentou me acorrentar. Ele mostrou essa árvore, daí tinha uma corrente em volta dessa árvore, e é uma corrente, né, aquelas correntes, de escravo mesmo, aquelas correntes. Por isso que eu gosto de falar que hoje eu sou livre, porque existem umas correntes espirituais que tentam nos prender, mas maior é aquele que está em nós, meus irmãos, do que qualquer corrente. E tinha essa corrente atravessada em volta dessa árvore, mas era muito, ela enrolou muito, tipo assim, não tem como se soltar. Novamente tinha o meu nome, meu desenho e na minha outra gestação. Então foi feito enquanto eu estava nas duas gestações. E assim, eu não vou te contar detalhes, mas nas minhas gestações, quando eu estava trabalhando no serviço, Deus tinha me mostrado na madrugada também que alguém ia levar algo para mim, uma comida. E levou mesmo, uma pessoa lá no meu serviço levou uma comida. E essa comida tinha tudo que eu gostava. Tinha banana frita. Só que na madrugada o Senhor falou que eu recebi uma comida. E chegou nesse dia de eu trabalhava no local, a pessoa falou assim, oi!